Pai, eu te agradeço pela oportunidade que tu me dás de fazer essa gravação. Obrigado, Senhor, pelos meios tecnológicos que tu tem nos dado para que esta gravação possa ser escutada em todo o mundo. Te peço principalmente pelos que tu me deste, por minha esposa, por meu filho e por toda a família na qual eu nasci. Te peço que esta mensagem possa dar a eles esperança, alento e mesmo quando eu não esteja fisicamente próximo deles, Pai, que tua palavra permaneça cumprindo o propósito pela qual tu enviaste. Muito obrigado, Senhor, e eu te peço que algum dia tu me permitas ver o fruto de todo esse trabalho, pelos méritos do meu Salvador Yeshua. Amém. Ok. A palavra que a gente está aqui discutindo sobre essas palavras difíceis que Paulo fala, que realmente é dificílima da gente entender, e uma delas que a gente está aqui tentando aqui formar o quebra-cabeça, é essa palavra tutor, que muitas pessoas no cristianismo interpretam, né, já que quando se trata do livro de Gálatas, as pessoas interpretam que o tutor que aparece aqui nesse capítulo 3 é uma referência à lei de Moisés. Ou seja, que a lei de Moisés ela foi abolida, por quê? Porque quando chegou o medianeiro, como Paulo fala mais na frente em alguns textos, o tutor já não serve mais. Porém, a gente não deve esquecer que todo o contexto do livro de Gálatas é um povo querendo impor aos Gálatas uma salvação por observância das obras da lei. Então, no versículo 4 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo fala o seguinte, Gálatas 5, verso 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, nós temos que observar que, na verdade aqui, eles estavam querendo ter uma justificação por essas obras da lei que Paulo já vem falando no capítulo 3. Ok? E agora, o propósito também da lei não é te dar salvação. O propósito da lei de Moisés é te manter salvo. Porque o que nos traz salvação é justamente a fé no Messias e no Eterno. A lei ela não salva ninguém, nunca salvou. Mesmo que estivesse falando da lei de Moisés. Exatamente. Exatamente. O propósito da lei é justamente nos instruir para que a gente permaneça na salvação. E a palavra Torá, ela significa instrução, significa, inclusive no hebraico antigo, no hebraico pictográfico, a palavra Torá, ela significava um caminho, como que você estivesse viajando. Porque realmente quando a gente começa a meditar na Torá, a gente começa a viajar no tempo, imaginar coisas e como era, e isso literalmente significava a palavra Shabat. Então o contexto de Gálatas é sobre o capítulo 3 de Gálatas, é justamente sobre esse contexto da maldição da lei, ok? Sendo aniquilada na cruz, que Paulo vai mencionar no versículo 13 de Gálatas 3, que disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, em Romanos capítulo 2, Romanos 2, verso 8 disse: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, a lei, ou seja, esta é a lei que Paulo está fazendo referência. Porque, mais uma vez, em Gálatas 3, verso 19, diz o seguinte: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos nas mãos ou na mão de um medianeiro. Então, ou seja, um tutor, ele vai ensinar, um professor, por exemplo, vai ensinar algo correto, né, claro? Agora, quando a gente é feito, por exemplo, a gente se torna também um tutor, a gente joga os livros do curso fora? Claro que não. Então, o tutor aqui, como a gente estava falando antes de começar essa gravação, é uma referência à maldição da lei, que é justamente a lei do pecado,
e a lei da morte, que apontava para uma necessidade que havia de haver um redentor que nos redimisse, né, que pagasse a conta. Então, no versículo 19, mais uma vez, disse: logo, para que é a lei? Ok, estou em Gálatas 3, verso 19. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. E as pessoas podem dizer que aqui Paulo faz referência a Moisés, ou a lei de Moisés, mas como a gente vai ver aqui em alguns textos mais na frente, Paulo está falando aqui sobre a maldição da lei, que ele mais uma vez menciona no versículo 13 de Gálatas 3, que vamos ler outra vez. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E também em Romanos, capítulo 7, verso 22 e verso 23, Paulo vai se referir também a essa praga, a essa maldição da lei. Veja o que disse Romanos 7, 22 e 23. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, claro que não é a lei de Deus, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Então aqui Paulo está chamando o quê? Essa lei de maldição. Quando ele diz aqui que foi por causa da transgressão da lei, no versículo 19 de Gálatas 3. E no verso 19 de Gálatas 3, mais uma vez, Paulo fala outra vez: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na maldição, na mão de um medianeiro. Agora, como a palavra aqui transgressão em grego, e eu tenho ela aqui anotada, é a palavra passabesion, que significa desobediência, ok? A transgressão aqui significa essa palavra grega que talvez eu não esteja pronunciando bem, que se pronuncia passabesion, que tem a ver justamente com a desobediência. E essa lei foi adicionada por causa de quê? Por causa da desobediência. Em Deuteronômio capítulo 11, versos 26 ao 28, Moisés diz o seguinte: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então nós sabemos que a lei foi dada por meio de quem? Por meio de Moisés, ok? Ou seja, e nós não podemos ser desobedientes, porque senão virão maldições. E uma maneira de ser desobediente a Deus não é somente você transgredir um mandamento. É como a gente falava aqui antes da gravação, é a gente também acrescentar algo que não está escrito sobre o mandamento. Então isso aqui nos mostra que a maldição da lei, ou tutor, veio para quê? Veio por causa da desobediência à lei de Moisés. Por isso que Paulo, no versículo 13 de Gálatas 3, Paulo menciona isso, dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora, em Gálatas 3, 24, e no verso 25, veja o que Paulo fala. Paulo disse: de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Já não estamos debaixo do aio, como Paulo fala aqui. Então o aio veio depois de quê? Porque Paulo fala aqui, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Então eu faço a pergunta outra vez. O aio veio depois de quê? Depois da lei, como resultado da desobediência à lei de Moisés. Foi por isso que o aio surgiu. Ok? E lembrando que Yeshua, ele é a palavra, né? Ele é a Torá, como você explicava hoje de manhã, Pedro, que ele tabernaculou, como é que se chama? Ele tabernaculou entre nós, ou seja, literalmente o verbo se fez carne. Então ele é a palavra de Deus, ele é a Torá, ou seja, ele é a palavra de Deus feita em carne, e a Torá é parte da palavra de Deus. Nós não podemos dizer que a lei de Moisés não faz parte da palavra de Deus.
Então Yeshua não veio para acabar com a parte dele. Seria até uma incoerência, ou seja, uma pessoa em sã consciência, com mínimo de inteligência, não pode pensar que o Messias veio abolir a lei e ao mesmo tempo dizer que o Messias é a palavra de Deus. Ou seja, ele estava abolindo-se a si mesmo, ok? Abolir parte de si mesmo. Porém, ele veio o quê? Acabar com nossa desobediência à transgressão da lei de Moisés. E, por exemplo, se a gente vai a alguns versos em Romanos capítulo 6, né, e em seguida a gente encontra, por exemplo, as mesmas definições, né, que a Bíblia nos dá com respeito a essa que a gente está falando. Por exemplo, Romanos 6, versos 14 e 15 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Agora, se a gente pega aqui e começa a aplicar as definições bíblicas, o que é pecado? A própria Bíblia vai definir que pecado é violação da lei, ok? Então, a Bíblia não será o nosso mestre, por quê? Porque nós estamos, então o pecado não terá, nós não teremos o pecado como nosso mestre, porque nós estamos debaixo da Torá. Nós não estamos acrescentando nem diminuindo algo que já está escrito, porque também isso traz maldição. Nós estamos debaixo da graça. E estar debaixo da graça é justamente o que implica que a gente vai obedecer à lei. Eu sempre conto essa ilustração. Se você de repente está sendo afogado numa praia, num rio, e o salva-vida vai e te salva. Aí você tornou a vida ali, foi para casa, tudo bem. Será que da outra semana que você for à praia, você vai ultrapassar aquele limite que é proibido porque você já escapou da morte uma vez? Claro que não. Então você, por estar salvo, debaixo de uma graça, você vai obedecer àquela linha que diz não ultrapasse esse limite. Assim é a graça, assim é a Torá. Então, ou seja, Paulo faz o quê? Nós haveremos de pecar, de transgredir a lei, porque não estamos debaixo da maldição da lei? Claro que não. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Não é porque você não está debaixo da maldição da lei que você deve buscar o dom da graça e transgredir a lei. Paulo está dizendo isso aqui. Paulo está dizendo o quê? Que aqui quando Paulo, por exemplo, usa a palavra lei, nem sempre Paulo está fazendo referência à lei de Moisés. É aquilo que a gente falava aqui anteriormente. Pode ser a lei dos rabinos, pode ser a lei do pecado, pode ser a lei a lei do casamento. Existem várias leis que Paulo se utiliza, né? Existem mais ou menos que 7 leis que Paulo menciona em suas cartas. A lei de Cristo, a lei do Espírito, a lei do pecado, a lei da morte, enfim, não somente necessariamente a lei de Moisés. E Paulo também usa a palavra lei em referência, como eu acabei de falar aqui, à lei do pecado e à lei da morte. Então, nesse sentido aqui, e o que é que traz morte? Não é a transgressão da lei? E como é que eu transgrido a lei? Eu obedecendo, eu não obedecendo, ou eu acrescentando algo que a Bíblia não disse, ou diminuindo algo que a Bíblia disse. E da mesma forma é transgressão. Então Paulo usa a lei, ok? Ou seja, Paulo usa a palavra lei, né? Que, por exemplo, ficou conhecida como Talmud também. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo faz dar aquelas instruções, né, sobre, por exemplo, como manifestar os dons numa congregação, e Paulo vai mencionar ali as línguas, etc. No final do capítulo 14 ali, Paulo vai falar que a mulher esteja em silêncio na congregação, porque não vos é ordenada a ensinar ou a falar numa congregação, como ordena a lei. Agora, se Paulo fala que a mulher não pode falar, ensinar numa congregação como ordena a lei, aonde na lei de Moisés disse que a mulher não pode falar? Em lugar nenhum. Então isso é uma prova que Paulo está falando não da lei de Moisés, senão a lei do Talmud. Inclusive isso é um tratado de Haggai, onde se fala justamente sobre isso aí. Então Paulo usa a lei em diferentes sentidos, né? A lei de Deus, a lei do pecado, a lei do pecado e da morte, a lei do espírito da vida, a lei da fé, a lei da justiça, a lei de Cristo e por aí se vai. Então Paulo, Paulo faz com que seja um pouco difícil da gente entender o que ele está falando, desde que você não busque o contexto na qual ele está falando. Porque se você não buscar uma perspectiva hebraica para entender o que Paulo vai falar, se você estiver buscando uma perspectiva grega, romana, você realmente não vai entender. Ok? E lembrando que Pedro já advertiu a gente de que Paulo era difícil de ser entendido. Ok? E eu vou ler esse texto para ficar bem claro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 17.
que disse o seguinte: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria, que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Agora, o que é o indouto e o inconstante na mentalidade de Pedro? Um indouto ou inconstante na mentalidade hebraica é uma pessoa que não conhece a escritura. Por quê? Porque se alguém vai ler, ou seja, aqui ele está falando em que contexto? Nas cartas de Paulo. Então, se uma pessoa indouta e está lendo a carta de Paulo, se uma pessoa não conhece o Antigo Testamento e lê as cartas de Paulo, ela não vai entender nada. Ela vai ler em chinês aqui. Não vai passar de noite. Então, por isso que Paulo fala que os indoutos, os indoutos inconstantes distorcem igualmente as outras escrituras, porque se você distorce as palavras de Paulo, você vai distorcer toda a Bíblia. Porque Paulo era um rabino. Paulo estava justamente expressando a Torá. Então, se você distorce as palavras de Paulo, você não vai entender o que Moisés falou. Nem muito menos Jesus. Para a sua própria perdição, vós, portanto, amados, sabendo disto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, os escritos de Paulo podem ser verdadeiramente confundidos, ok? Quando a pessoa lê fora de uma perspectiva hebraica, ok? Por quê? Porque Paulo era um rabino, Paulo não era um evangélico, Paulo não era brasileiro, Paulo não era católico, Paulo era um judeu. Inclusive ele teve muitas vezes usar dessa palavra, eu sou judeu, né, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, fariseu, filho de fariseu, para mostrar que tinha pessoas que não eram judeus e queriam ser mais judeus do que os judeus. Paulo falou, não, eu sou judeu, filho. Você quer ser mais do que eu sou? Você quer ensinar a mim que sou judeu e você... Enfim, é o que acontece hoje no cristianismo. As pessoas querem ensinar Paulo, ou querem ensinar as cartas de Paulo, se nem Pedro, que andou assim com Paulo, conseguiu entender bem. Então, ok? E lembrando que Paulo sabia de cor e salteado a Bíblia, porque um estudante da palavra, alguém naquela época que estudasse com Gamaliel, segundo a história, tinha que saber de cor o Antigo Testamento. Os 5 livros de Moisés de cor. Inclusive em Israel, uma criança, quando se faz o Bar Mitzvah, a cerimônia, ele já tem que saber de cor os textos da Torá, de Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio. Por isso que a Bíblia é um mandamento: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer não se desvie. E está no Deuteronômio 6, que fala que a gente tem que ensinar o nosso filho quando? Não levantar, não amanhecer, não acordar, não dormir, não caminhar. Onde tiver oportunidade, de repente, ver um passarinho voando ali. Eita, eu vou lembrar dessa passagem aqui que fala sobre passarinho. E mostrar um exemplo da natureza ao nosso filho, ou à pessoa que esteja conosco, e aplicar a Bíblia. Então, Paulo sabia perfeitamente que a palavra de Deus permanecia para sempre. Então, por isso que se nós interpretamos as palavras de Paulo para dizer que a lei de Moisés acabou aplicando esse texto aqui, dizendo que a lei era o aio, então, que a lei não é mais aplicável, por exemplo, a nossas vidas. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos distorcendo as palavras de Paulo e também as outras escrituras. Para quê? Para a nossa própria maldição. Por quê? Porque Paulo falava a palavra de Deus. Então, se eu distorço a palavra de Deus, eu estou entrando em maldição. Então, vou estar debaixo do aio. Então, é desse tutor, ok? É desse aio, ok? Que Paulo está falando aqui. Então, Yeshua veio como o quê? Para que Yeshua veio? Para fazer o quê? Pois para abolir a lei dos mandamentos expressada em ordenança. Que era aquilo que fazia que você não guardasse a lei de Moisés como Moisés escreveu. E da mesma forma acontece hoje. As igrejas, infelizmente, ensinam a mesma coisa que os rabinos ensinam. Não a mesma coisa, mas o mesmo sentido de... Por exemplo, os rabinos acrescentaram o mandamento. A igreja diminuiu o mandamento. Então o Messias veio para quê? Para tirar, ou veio como resultado da nossa desobediência. Ele veio justamente para acabar com esse aio, ok? Porque o aio só durou até quando ele veio. Porque nós estávamos debaixo da maldição. Então Yeshua, mais uma vez, é a palavra feita em carne, ok? Então ele não poderia acabar com parte de si mesmo, ok? Ele veio justamente cumprir e, como se fala, estabelecer a palavra que o Eterno já havia estabelecido no tempo de Moisés. Então, o que foi que o Messias falou? Que as minhas palavras não são minhas, ou seja, o que eu falo
Não são minhas próprias palavras, são as palavras que o Pai colocou na minha boca. E as palavras que o Pai colocou na boca do Messias é a mesma que ele colocou na boca de Moisés. Por quê? Porque Yeshua é um profeta semelhante a Moisés. Entendeu? Então Yeshua é a própria palavra feita de forma humana, ok? Então se ele é a própria palavra, é lógico que ele não ia acabar com parte de si mesmo. O meu pé direito não vale mais. Vocês só seguem a mim da cabeça para cima, tá? Não tem sentido. Então Paulo não podia falar nada contra, por exemplo, a palavra do Eterno, porque é maldito. Será que Paulo não conhecia esse texto de Deuteronômio? Que é maldito aquele que acrescentar ou diminuir, e será tirado, como disse Apocalipse, parte da sua vida, a árvore da vida. Será que Paulo não conhecia esse texto de Deuteronômio? Será que Paulo não sabia que se alguém acrescentasse ou falasse contra a lei de Moisés, ele estava contra Deuteronômio capítulo 13? Claro que Paulo sabia. Então, Paulo jamais iria falar algo contra a palavra do Eterno. Então, a gente tem que ser consciente de como a gente tem que olhar e entender as coisas, e principalmente quando a gente lê os escritos de Paulo. Então, aqui em Gálatas 3, Paulo não está dizendo que a lei de Moisés é um aio, é um tutor. Por quê? Porque o aio veio depois da lei. Como a gente leu no versículo 19 de Gálatas 3. Veio como resultado da nossa desobediência. Mais uma vez, Deuteronômio, para a gente encerrar, 11, verso 26 ao 28, disse: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. Então o aio, esse tutor, é justamente a maldição da lei. Ficou claro? Acrescentar mais alguma coisa? Isabela? Pedro? Então, para quem está escutando essa gravação, esperamos que esse estudo tenha abençoado a tua vida, tenha trazido entendimento e mais clareza à tua perspectiva bíblica sobre as palavras de Paulo. E temos que fazer o que Paulo fez, ou que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 2, se não me recordo, ou capítulo 3. Que não são os ouvidores da lei que hão de ser justificados, senão os que praticam a lei que hão de ser justificados por Deus. Então, meu querido e minha querida, seja um praticante e, mais ainda, seja um bereano, né? Examine tudo que a gente falou aqui usando a palavra de Deus. Que o Eterno te abençoe e que o Eterno te guarde. Shalom. El Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sión, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz.
Gracias, mi Señor.